As reportagens sobre conservação de nascentes mostradas nos 2 últimos domingos geraram essa pilha de mensagens que eu tenho aqui, olha só. É gente que elogia os exemplos de Extrema e Baipendi, Minas Gerais, e gente que convida o Globo Rural para conhecer outros casos de preservação em vários estados. A gente agradece a todos os que escreveram. E hoje o Nelson vai um pouco mais longe, né, Nelson? Então, Ellen, esses projetos que nós vimos aqui no Brasil estão nascendo agora. Hoje nós vamos conhecer uma experiência que já completou 18 anos, já ganhou maioridade e inspirou outras experiências mundo afora. Com o repórter cinematográfico Francisco Maffezoli Júnior, vamos para Nova York. Nova York é dura na queda. Estremeceu com o ataque às Torres Gêmeas em 2001, se corrói com problemas crônicos de lixo, desemprego, violência e intermináveis engarrafamentos de trânsito, foi varrida pelo vendaval financeiro de 2008, mas a cidade mantém de pé o seu charme, a sua fama. É o lugar mais procurado pelos turistas, 40 milhões de visitantes por ano. Entre os inúmeros encantos que fazem a fama de Nova York, pouca gente sabe de uma das coisas mais preciosas que a cidade tem. É a excelente qualidade da água. Graças a uma bem bolada parceria com fazendeiros e proprietários de terra, Nova York até hoje não tem estação de tratamento, só de filtragem. O povo aqui bebe a água pura da montanha e direto da torneira. Casa da família Nikolaevski, periferia de Nova York. Dá para imaginar no Brasil uma cena assim? E para servir uma visita? O Sasha Nikolaevski, empresário, viaja o mundo todo vendendo máquinas, não tem peso de encher a jarra na torneira e levar direto para a mesa. Always you drink. Vocês sempre bebem da torneira? Yes. Desde criança, aprendi assim. Meus vizinhos, meus amigos, a gente confia. Até em restaurante, a primeira coisa que fazem é trazer uma jarra de água da torneira. Sasha só não se surpreende com o fato de ser notícia para nós, o que é comum para ele, porque é casado com uma brasileira, a dentista Luciana. Se conheceram num voo. Ela morava na zona sul de São Paulo, onde a água tem um gosto forte por causa do pesado tratamento químico. E como é que a Luciana reagiu quando você ofereceu a água da torneira para ela? Ela olhou para mim assim, meio desconfiada, não queria tomar. Eu perguntei, eu falei, mas como assim? Da onde vem a água? E aí ele me explicou que era de uma reserva natural. É fresca, como uma manhã de verão. O sol nascendo entre as árvores. O gosto é ótimo, né? O cabelo fica mais bonito, a pele fica mais macia. A água é realmente muito gostosa aqui. Para ver de onde vem, onde brota essa água lendária, nós deixamos a cidade de Nova York rumo ao interior do estado. Acompanhe o percurso no mapa. Saímos do nível do mar e subimos cerca de 200 quilômetros, como se fôssemos para o Canadá. No meio do caminho, a 1.200 metros de altitude, ficam as montanhas de Catskill. As montanhas de Catskill não estão entre as mais conhecidas dos Estados Unidos, como a dos Apalaches, as Montanhas Rochosas. Mas aqui fica uma cidade fundada há mais de 200 anos. Olha aí a igrejinha ainda do século XVIII. É uma cidade pequena e que ficou famosa no mundo inteiro em 1969 pelo que aconteceu aqui. Na música, no comportamento dos jovens, representou uma revolução. Você se lembra do Festival de Woodstock? Foi o auge do movimento hippie. Mais de 400 mil jovens se reuniram aqui para ver apresentações históricas de rock. Hoje, quase 40 anos depois, as lembrancinhas do festival é que alimentam o comércio da cidadezinha de Woodstock. Roupas, colares, posters. Na nossa rápida passagem, encontramos um hippie tardio na porta de uma lojinha, Rick J. Eu sou da segunda geração de Woodstock. Vim pra cá quando cresci. Alguém aqui tem que manter vivo o nosso velho símbolo de paz e amor, né?
A propósito, é um documentário sobre movimento hippie? Não, é sobre a água de Catskill. From the Catskills Mountains. Ah, cara, é a melhor água do planeta. Mas, por favor, não divulgue isso, porque senão vai encher de gente aqui outra vez. O que nós precisamos é proteger a nossa água. Olha aí a água que o hippie quer proteger e que chega lá embaixo na casa do Sacha e da Luciana. Na verdade, essas nascentes estão protegidas há mais de um século. Ficam dentro de um parque que o estado de Nova York criou em 1904. E dentro do parque, ao contrário do que acontece no Brasil, há várias vilas, cidadezinhas, tem mais de 50 mil moradores. As áreas de conservação convivem com a zona rural. Quem se ofereceu para nos apresentar os fazendeiros parceiros da cidade de Nova York é o engenheiro florestal Tom O'Brien. Hello, Nelson? Yes, Tom O'Brien. Prazer em conhecê-lo. Igualmente. Nelson Araújo. Araújo. Yes. Thank you for waiting. Desculpe fazer você esperar aí. You're quite welcome. Sejam bem-vindos. Tom O'Brien é o diretor executivo de uma coisa que não existe no Brasil. Não é uma ONG, uma organização não governamental, não é uma cooperativa, uma associação. É um conselho formado por proprietários rurais que já investiu mais de 100 milhões de dólares em benfeitorias aqui nas fazendas das montanhas de Catskill. Basicamente, que tipo de benefícios, Tom? What kind of benefits? To the farmers, Yes. Many benefits. Muita coisa. São várias práticas de manejo. É um programa amplo que, ao mesmo tempo, preserva a água e melhora o desempenho da fazenda. Mas venha comigo no meu carro para você ver na prática o que estamos fazendo. Eu mexia com leite, mas desisti. Nossa primeira visita é ao Mr. Steve Reed, que tem 60 hectares, 2/3 de mata. No pasto, agora cria um gadinho de corte, vende lenha, mas a renda com que conta mesmo vem de duas fontes. Pela reserva florestal, todo ano recebe da Prefeitura de Nova York cerca de R$10 mil. Sem esse dinheiro do programa, não sei o que faria para pagar meus impostos. A outra fonte de renda vem do bosque, para onde Mr. Steve Reed nos leva. É uma árvore nativa da região. O nome desta árvore é Maple, tradução em português, bordo. Só que ela acabou ficando mais conhecida entre nós como árvore do Canadá. Veja a folha, de 3 pontas, justamente a folha que aparece na bandeira do Canadá. Assim como um urso guarda gordura para passar o inverno, esta árvore armazena açúcar nas suas raízes para o momento da quebra da dormência, quando na primavera vai enflorar outra vez. E assim como da seiva da seringueira se faz látex, desta árvore aqui se faz o xarope mais consumido nos Estados Unidos. É uma árvore que dá açúcar. A gente ordenha a árvore no período bem curto, de fevereiro a março. É quando cai geada na madrugada, mas depois o dia esquenta e a seiva começa a subir pelo tronco. O filho de Steve Reed, Scott, conta que fazem uns furos no tronco assim, enfiam neles umas chupetas e por gravidade ou bomba a vácuo aspiram a seiva. Ela segue por essa fiação até as caldeiras. Fervida, como a garapa para fazer melado de cana, a seiva se transforma no delicioso xarope de maple. Aquele melzinho que em filme a gente vê o americano pondo nas panquecas no café da manhã. Well, this is what we call a sugar bush. Esta árvore é o esteio da renda de muitas famílias nesta parte dos Estados Unidos e do Canadá. O programa de conservação paga engenheiros florestais para orientar o produtor a tirar mais proveito do bosque. Antes da assistência técnica, porém, resolvemos os problemas de poluição de água que existem na propriedade. A fazenda do Mr. Steve Reed fica na cabeceira de um rio chamado Delaware, que mais abaixo dá nome a um outro estado americano. Nós estamos aqui em linha reta a 200 quilômetros da cidade de Nova York. Lá milhares de pessoas bebem desse ribeirão que passa aqui na porta da casa dele. Para garantir a qualidade da água,
A prefeitura, lá de Nova York, pagou para ele um novo sistema de captação de esgoto que custou o equivalente a R$50 mil, investimento que ele não poderia bancar sozinho. Nem em sonho eu conseguiria fazer o que construíram aqui. Essa tampa que você vê aí é de uma caixa de concreto subterrânea. É um pequeno tanque de captação, tanto da água de pia e chuveiro como das privadas. Daqui o esgoto é canalizado. Veja só a tubulação passando sobre o córrego. Vai para esta outra caixa maior. E desse ponto, ela é bombeada para o alto do terreno. Não se vê nada, pois está tudo enterrado. Mas deste ponto, o esgoto é alçado 100 metros acima. E só então é feita a descarga. E nessa distância, a sujeira é filtrada pelo solo, de modo que estará limpa quando cair no lençol e chegar ao córrego. A minha antiga fossa ficava na beira do córrego. Infiltrava de um jeito que não podia imaginar. Quantos sistemas de esgoto como este foram construídos nas fazendas daqui? Muitos, mais de 300. Se a casinha solitária de Steve Reed poluía, imagine as milhares de outras moradias que existem dentro do parque de Catskill. Pois essas comunidades também entraram na parceria. Veja o caso do pequeno distrito de Andes, que tem 3 mil habitantes. Ganhou uma big estação de tratamento de esgoto. E até os custos de operação são pagos pela prefeitura lá de Nova York. E por que uma estação tão grande? Faz parte do acordo entre os governos daqui e de lá. A cidade de Andes só vai poder crescer até o limite da capacidade da estação de tratamento de esgoto. Quer dar uma olhada na descarga do esgoto tratado? Olha como a água sai. Nas montanhas de Catskill, a extração de nativas é uma tradição de mais de 300 anos. Quase toda a propriedade faz manejo florestal. Tom O'Brien nos trouxe hoje a uma das maiores. Pertence à Associação Cristã de Moços, tem 2.500 hectares. Os recantos mais bonitos são abertos para o ecoturismo. No resto, é exploração de madeira. No momento em que chegamos, está saindo uma carreta de toras para o Canadá. Desvie seu olhar para a ponte. Acredite, ela é emprestada pelo programa que a cidade de Nova York banca. A gente chama de ponte temporária. Temos de vários modelos e tamanhos. O contato das rodas e os resíduos de combustível contaminam a água. Nova York não quer isso. Então, fazemos o rodízio das pontes. Bom, a ponte é temporária e a estrada também é de uso restrito. Só os veículos ligados ao corte e transporte de madeira que são autorizados a passar por aqui. E no inverno, quando a neve atinge essa altura, a estrada é usada como pista de esqui. Damos apoio também para a abertura e a conservação das estradas. Cobrimos com pedras. A engenharia desloca a enxurrada sempre para a mata. Veja ali, o solo mais fino fica retido na relva, não vai para o córrego. Instalamos anéis de concreto sobre as passagens de água e ao fim de cada descida mais forte, colocamos essa língua de borracha no chão. O que é isso aí, Tom? É borracha reciclada de esteiras de mineradoras. Fica presa num caibro subterrâneo. Inclinada assim, no ângulo de 30 graus, a água vem, bate, reduz a velocidade e é desviada para o lado. Diminui bem o impacto da enxurrada no ribeirão. Há pontes também para os animais, como neste piquete para cavalo. A fazenda mantém uma tropa grande para atender turista. Veja aí a passagem elevada sobre o reguinho canalizado. Em volta é um charco, que no momento está seco. A passagem evita o pisoteio na água que brota aí do verão em diante. Os cavalos bebiam no ribeirão ali no fundo. Providenciamos um bebedouro. Está vendo lá onde tem uma placa solar? É a caixinha onde instalamos uma bomba. Captamos do riacho e trazemos para aquele tanque onde os animais se servem. Na região aqui os cavalos nunca bebem no riacho? Não dá para dizer nunca. Tentamos encorajar o proprietário a manter a qualidade da água. Contratamos técnicos para planejar e fazer tudo. E damos alternativas, como a cerca. No caso, é uma elétrica, especial para cavalos. Os fios plásticos são entrelaçados com um de metal, que dá choque quando o animal encosta.
Quanto custa uma cerca dessa? Não é barato. Contando tudo, sai em torno de $10 o metro. Fazendo a conversão, 1 metro dessa cerca custa em torno de R$20. Foram R$20 mil só para fechar este piquete. Karen Rater, diretora de comunicação da Fazenda, diz quanto é que a cidade de Nova York já pôs aqui. Foi muito dinheiro, centenas de milhares de dólares, sendo que para cada dólar investido, nós entramos com a contrapartida de outro tanto. E posso garantir que valeu a pena. Não temos erosão, sedimentos de solo não vão mais para os riachos. Passamos a fazer todo o nosso trabalho florestal de modo científico. Resolvemos até o problema que tínhamos com os veadinhos. As cercas, nos lugares certos, impedem que eles comam os brotos das árvores, o que atrapalhava muito a regeneração dos bosques. Do outro lado da montanha, já numa outra fazenda, bem menor, de apenas 200 hectares, Tom nos apresenta uma outra solução para a questão dos veadinhos. São esses tubos aí, parece uma plantação de cano de PVC. Já já veremos do que se trata. Aqui na sua propriedade, o programa já investiu quanto? Calculo que uns $50 mil, de 6 anos para cá. John Hussey é criador. Tem um pequeno plantel de cavalos, tem gado de corte e, para os padrões locais, tem uma grande criação de porcos. Mais propriamente, produz leitão, naquele sistema, ao ar livre. Antes, a criação ficava quase na beira do córrego. Imagine a sujeirada que fazia. Além da sujeira que ia para o córrego, eu tinha um problemão toda vez que dava enchente neste brejo. Você não sabe quantas vezes tive que ficar correndo atrás de leitão que a enxurrada ia levando. Como alternativa, o Conselho Agrícola propôs ao John a transferência das pocilgas, que agora ficam a 200 metros da margem. A exemplo do que vimos há pouco, a água é que vem até o animal, deixando a margem do rio livre de contaminação. Aqui no estado de Nova York não existe uma lei como no Brasil que determina a preservação permanente do entorno de nascentes e das beiras de rio. No Brasil, o proprietário é obrigado a deixar um mínimo de 30 metros em cada lado por conta dele. Aqui não. O governo paga para o fazendeiro não usar a área de mata ciliar se ele, fazendeiro, quiser participar de um programa de conservação. No caso aqui da fazenda do John Hussey, ele alugou para o estado 2 hectares ao longo desse ribeirão. A margem do rio está alugada para o governo por quanto tempo? Por 15 anos e pode ser renovado. Isso não faz parte da parceria com Nova York. É um programa paralelo do governo federal. O pagamento pelo aluguel da margem é de R$600 por hectare por ano. Como é que isso é fiscalizado? O que acontece com o John se os animais entrarem na área de mata ciliar e beberem água do rio? A qualquer momento pode chegar um agente. Se ele violar ou permitir a violação da área alugada, vai ser multado e terá que devolver com juros o dinheiro que recebeu. Mas a gente trabalha para que ele tenha condição de manter seus animais no pasto e não na mata ciliar. Bem, aqui termina o pasto da fazenda do John Hussey e aqui começa a área que ele alugou para a mata ciliar. É curioso ver como que a metragem dessas áreas de preservação varia conforme a necessidade do terreno. Veja só, nós estamos deste lado, numa parte mais inclinada, um terreno ladeiroso, portanto, oferecendo mais risco de erosão. Então, desse lado, foi deixada uma faixa de quase 30 metros. Do lado de lá do rio, ó, o terreno é plano, menos risco. Entenderam, então, que apenas 15 metros já seriam suficientes para a preservação. Para determinar a faixa de mata ciliar, usamos o bom senso. A partir de análise técnica, toma-se a distância que for recomendada. Basta isolar que a área se recupera sozinha. Onde há necessidade, instalamos cercas. E se queremos apressar a regeneração, fazemos isso aqui, olha. Providenciamos mudas e protetores para elas, pois as folhas mais tenras são as preferidas dos veadinhos. Que material é este? É um plástico especialmente desenvolvido para isso.
É todo furado para manter a ventilação e a umidade. Em cima tem uma redinha para impedir a passagem de insetos. E para a planta fazer fotossíntese? Fotossíntese? Yes. And how? Well, plenty of light. These are translucent. O tubo é translúcido. Entra luz normalmente. É bem bolada. It is smart, yes. Realmente, é um bom recurso para garantir o crescimento das árvores. Grama paradinha na frente de casa, assim, é uma paixão nacional nos Estados Unidos. Nas montanhas de Catskill a gente até se confunde. Me diga aqui, qual é o pasto? O tapetão verde lá ou este de cá, todo florido, com dentes de leão, que lembra mais um jardim? O colorido é o pasto. A fazenda que visitamos hoje com Tom O'Brien é a de Paul Dysenbrough, um pioneiro do programa de conservação, como orgulhosamente anuncia a placa pendurada no estábulo. A fazenda tem 120 hectares, metade de mata nativa, onde ele faz manejo florestal, e o resto é para pastejo. Poxa, como elas são calmas, hein? Estão acostumadas com gente. Paul Dysenbrough foi o primeiro nesta região a receber ajuda da parceria com a cidade de Nova York. Esta parte de trás do barracão, até 1995, era um brejão. Hoje está arrumadinho, tem drenos no meio do charco, corredor elevado para os animais e uma senhora ponte conjugada com uma passagem de gado sobre pedras. Minha família sempre sonhou com uma ponte aqui. Imagine, antes as vacas vinham chafurdando no barro até a beira do córrego. A travessia para o outro lado era dentro da água. Uma sujeirada. Na época, a ponte custou R$30 mil. É reforçada, pois nas cheias o volume de água enche o tubulão. Na saída, uma piscina de pedra evita que a correnteza arrebente o barranco como acontecia antes. Em junho de 2006, houve uma grande enchente aqui na fazenda do Paul Dysenbrough. O ribeirão saiu do leito e comeu uma parte do barranco. Abriu um buraco de 10 metros no pasto. E numa atitude rara, mesmo aqui nos Estados Unidos, ele refez a margem para a água voltar ao leito normal. Havia o risco disso aqui virar um lameiro outra vez. Quanto tempo demorou para conseguir a permissão? Não foi de imediato porque a enchente devastou muitas propriedades na região. Demorou uma semana. E a reconstrução da margem custou caro? De dinheiro vivo foi só o combustível das máquinas. E o trabalho, transporte das pedras, os vizinhos vieram ajudar. Você sabe, manter a qualidade da água é responsabilidade coletiva. Da propriedade de Paul e de outros produtores de Catskill brotam milhares de nascentes como esta. Tom O'Brien, o diretor do programa de conservação, nos indica o caminho dessas águas. Por riachos, córregos e ribeirões, os mananciais escoam das montanhas para enormes reservatórios de captação. Daí vão descendo, fazendo estágios em outras barragens, até chegar à cidade de Nova York, servindo desde a periferia, como vimos na casa do Sacha e da Luciana, até o coração de Manhattan, como o Central Park. New York. É aqui que nós encontramos o pai da ideia dessa parceria entre Nova York e os fazendeiros de Catskill, Albert Appleton, que na maior confiança mata a sede no bebedouro público. Essa vem direto das montanhas? Sim. Posso, sem problemas? Por favor. Tem um gosto bom, hein? Ela é suave, equilibrada, macia na boca. Nós aqui costumamos dizer que é o champanhe das águas. Para nós, não tem melhor no mundo. Al Appleton, 18 anos atrás, era o superintendente do Departamento de Águas de Nova York. A cidade estava para investir bilhões de dólares em estações de tratamento, pois a poluição ameaçava chegar aos mananciais de Catskill. Ele propôs então, em vez de gastar para tratar a água poluída, por que não pagar para que ela permaneça limpa? Todo mundo dizia, isso não vai funcionar, não vai dar certo. Mas, como já vimos, deu.
A exemplo dos nova-iorquinos ancestrais que, 200 anos atrás, dobraram a resistência que havia e construíram até um aqueduto para trazer água das montanhas, a nova abordagem se mostrou eficiente. Percebemos que colocar na cara dos fazendeiros suas obrigações não adiantava. O interesse era mútuo. Propusemos uma troca. Nova York precisa da água pura. Vocês precisam manter suas fazendas. Isso é da economia clássica. Faça alguma coisa por mim, que eu lhe pago por isso. Entramos com a recompensa, com o dinheiro. Em vez de tratar o proprietário rural como predador da natureza, temos condições para que ele seja um guardião da natureza. Não pense você que os fazendeiros de Catskill, para onde voltamos agora, aceitaram de pronto as mudanças. Foram quase 2 anos de negociação, como lembra um dos líderes dos proprietários, Fred Haneke, atual presidente do Conselho de Agricultores. Aceitamos o desafio, mas com 3 condições. Nova York paga tudo, nós administramos os recursos e contratamos os técnicos e a adesão é voluntária. O fazendeiro participa se quiser. O programa voluntário em 15 anos conseguiu a adesão de 95% das propriedades rurais, cobrindo uma área de 500 mil hectares em Catskill. A poluição das fazendas de leite, que era um dos principais problemas, está praticamente controlada. Os graciosos galpões de ordenha, típicos da região nordeste dos Estados Unidos, ganharam um concorrente arquitetônico. São esses tanques enormes, depósitos para armazenar temporariamente fezes e urina de gado. Antes, os dejetos eram pulverizados no campo todo dia, com chuva, neve. Agora, o produtor guarda para fazer apenas 2 aplicações no ano. Graças ao tanque, agora só preciso comprar metade do adubo que comprava. Cecil Davis, que tem um rebanho de 100 cabeças, diz que antes, por aplicar em época inadequada, boa parte do estrume escorria para o córrego ou ficava empoçado. Agora faz pulverização orientada, sem desperdício, e ainda sobra esterco para vender aos vizinhos. Nossa atividade ficou mais limpa. Agora posso até beber água do ribeirão. Um tanque desse custa caro, em torno de R$400 mil, mas o retorno vale a pena. Com o estrume estocado, controlamos a aplicação para que não haja excesso de fósforo e nitrogênio. Assim, reduzimos a poluição das águas e também do solo. Uma outra maneira engenhosa que encontraram aqui de preservar a qualidade da água sem prejudicar as atividades agropecuárias é o contrato de easement, a compra dos direitos de desenvolvimento. Olha só, o fazendeiro continua sendo dono, pode vender, pode ampliar seu negócio, mas a propriedade vai ser fazenda para sempre. Thomas Hudson, cuja família está aqui há 7 gerações, foi um dos primeiros a aceitar essa modalidade, no ano 2000. Ele conta que vieram 3 corretores juramentados e fizeram a avaliação da propriedade. A Prefeitura de Nova York pagou metade do valor, o equivalente hoje a R$800 mil. Esse dinheiro caiu do céu. Pude resgatar minhas hipotecas, acertei as dívidas, estou com os impostos em dia. E a fazenda da minha família tem a garantia eterna das atividades agropastoris e florestais. Ficou registrado em cartório que a fazenda do Hudson nunca vai poder ser asfaltada, urbanizada, virar hotel, nem ser loteada em chácaras, enfim, nada que possa comprometer a qualidade da água. Mas isso não limita o progresso da região? Realmente é uma polêmica, mas os fazendeiros acham que eles são o desenvolvimento econômico. $1 que você investe na agricultura se multiplica por 7. Acreditamos que seja possível o desenvolvimento sem degradação ambiental. A quantidade e variedade de melhorias em Catskill leva a gente a supor que montanha de dinheiro Nova York já não pôs aqui. E imaginar também que o consumidor deve pagar uma conta salgada. Mas foi uma surpresa ouvir a secretária de Meio Ambiente e superintendente do Departamento de Águas de Nova York, doutora
Emily Lloyd. Nosso consumidor não paga mais, ele paga a menos. Nosso custo é só com a filtragem e a desinfecção da água. Nova York investiu até agora $1,5 bilhão nas montanhas de Catskill. Mas, em compensação, economizamos 10 bilhões, pois não tivemos que construir as estações de tratamento que estavam previstas. Bom, se você fosse tocar um programa desses no Brasil, o que faria primeiro? Primeiro aprender português. Não é tão difícil. Olha, basicamente, trabalharia o conceito fundamental. As pessoas que consomem água têm que compreender que essa água vem de algum lugar, de uma parte da natureza que não lhes pertence. Cuidar das nascentes, dos mananciais, tem um custo. Nada mais justo do que pagar por esse serviço ambiental que nos garante a água pura. Tom, muito obrigado. Eu que agradeço. Legal esse programa de vocês. É um privilégio trabalhar assim com os fazendeiros. Para cada dólar investido na preservação do ambiente, Nova York economizou 7 no tratamento convencional da água. E esse exemplo, mais os que mostramos em Minas Gerais, consagram o princípio que vimos aí. Sai muito mais barato manter a água limpa do que tratar a água poluída. E para isso é fundamental uma parceria justa entre quem consome e quem toma conta. Bom dia para você.